Sem delongas, eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor em 1 Reis, no capítulo 19, versículos 13 a 16. 1 Reis, capítulo 19, versículos 13 a 16. E o tema dessa mensagem é Coisas Maiores. A mensagem sobre aquele que tem dúvida do seu chamado, aquele que tem dificuldade para entender aonde o Senhor quer te levar, qual é o próximo passo, qual é o próximo estágio. E nós vamos aprender através da história de Eliseu aqui que o Senhor tem coisas maiores para nós, amém? Então diz assim a palavra do Senhor. Se você encontrou, eu quero te convidar a ficar de pé. O texto que nós vamos ler é pequeno, não vai te cansar, você ficar um pouquinho de pé, até também para você não voltar ao sono que você acabou de acordar, porque já é de manhã, né? Diz assim a palavra do Senhor, versículo 13. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com um manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então o Senhor disse a Elias: vá e volte o seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta em seu lugar. Feche seus olhos, mas não feche a palavra do Senhor, nós vamos precisar dela. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Deus amado, Pai querido, obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Deus, nós sabemos, ó Pai, que apenas essa porção da palavra já serve para nos transformar, já serve para nos ativar, Deus. Então, neste momento, nós pedimos, ó Pai, humildemente, que o Senhor, através do Seu Espírito Santo, venha falar aos nossos corações nessa manhã, Deus. Que não seja eu, mas o Seu Espírito, através de mim, me usando como instrumento, como ferramenta na Sua presença, Senhor, para que essa palavra possa ser pregada aos corações sedentos deste povo que está aqui reunido, Deus. Senhor, que o Senhor possa atrair e ativar e transformar, meu Pai, esses corações ouvintes, assim como o Senhor já tocou no meu coração, o Senhor já começou a transformar e transbordar com a Sua graça em mim, Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, que essa porção de palavra, Deus, e que essa mensagem que será pregada aqui, Senhor, venha somente do Senhor. Ó Pai, eu me esvazio de mim para que o Senhor, meu Pai, se faça presente neste lugar, Deus, e que o Senhor possa transformar e direcionar corações e mentes aqui, ó Pai, em nome de Jesus. Por isso oramos, agradecidos e certos no Senhor. Amém, graças a Deus. Amados, pode se sentar. Como eu disse, essa palavra tem a ver com coisas maiores, que é uma mensagem que vai trazer para nós uma direção sobre, será que o que nós temos vivido com o Senhor é exatamente o que o Senhor quer para nós, ou será que nós estamos num estágio onde nós precisamos ser direcionados ao Senhor? E muitas vezes as coisas que vêm nos atrapalhar nessa jornada, nessa caminhada, são as coisas que não são às vezes os grandes confrontos, as grandes batalhas espirituais, que muitas vezes nós somos tentados, mas muitas vezes são as pequenas coisas do cotidiano que vão tentar nos paralisar e nos tirar do chamado e da providência, da provisão do Senhor. Tem um sermão do pastor David Shine chamado My Body, His Glory, que é Meu Corpo, a Sua Glória, que ele fala uma coisa muito interessante, que eu gosto muito, onde ele diz assim: muitas vezes o marido chega em casa cansado do trabalho, e a esposa pede para que este marido venha lavar a louça. E esse marido vira para a esposa e fala assim: amor, por acaso, essa é uma questão de divórcio? E ela fala: claro que não, isso não é uma questão de divórcio. Você, se não lavar a louça, eu não vou divorciar de você. E ele vira para a esposa e fala assim: então tudo bem, então eu não vou lavar, porque eu estou muito cansado. E aí passa-se os dias, e aquela esposa pede ele para tirar o lixo, e ele vira para ela e fala assim: esposa, isso aqui é uma questão de divórcio? Se eu não tirar o lixo, por acaso você vai divorciar de mim? E ela fala: claro que não, eu te amo muito mais do que o seu feito, o seu fazer, de tirar o lixo ou não. E ele fala: então tudo bem, é porque eu não vou tirar, porque eu estou muito cansado, eu tenho muitas tarefas para fazer. E assim vão passando sucessivamente os dias, e este marido, ele sempre cansado, sempre não fazendo as atividades básicas e pequenas do cotidiano. Um dia esse casamento é destruído. Um dia esse casal inicia o processo de divórcio. E aí talvez você pergunte assim: olha, mas não tirar o lixo é motivo de divórcio? Claro que não.
Olha, não lavar a louça é motivo de divórcio? Claro que não. Mas será que também nós não somos assim com o Senhor? Será que quando o Senhor pede para que nós venhamos a fazer alguma coisa, a gente chega para Deus e fala: Senhor, por acaso isso é uma questão de salvação? Senhor, por acaso, se eu não fizer isso, eu vou perder minha salvação? Será, Senhor, já que eu sei que a salvação não é por obras, mas é pela graça do Senhor, então eu não preciso fazer tantas coisas para ser salvo? E é claro que o Senhor vai dizer para você: meu filho, minha filha, claro que não. Se você não fizer isso, eu levanto outro para fazer no seu lugar. Isso não é uma questão de salvação. Você é salvo pela minha graça. E talvez a gente chega para Jesus e fala assim: Senhor, então eu não vou fazer, porque eu estou muito cansado. Mas todas as vezes que o Senhor nos chamar para fazer algo na parte dEle, da parte dEle, se todas as vezes nós levantarmos desculpas do cotidiano para a gente não fazer essas coisas, é claro que um dia nós vamos perder a nossa salvação. Não porque ela depende de obras, mas porque nós não vamos estar nos movimentando para a manutenção dessa salvação. Afinal de contas, nós somos arminianos, nós entendemos que é possível sim cair da graça. Porque uma vez que nós não investimos na nossa salvação, uma vez já salvos, nós acabamos prejudicando muito o nosso relacionamento com Deus. Então, dessa mesma maneira, a gente vai deixar que as coisas do cotidiano atrapalhem o nosso chamamento, o nosso chamado que Deus tem para nós, através sim da sua graça, mas se a gente não investir, nós vamos estar perdendo ao longo do tempo. E vai chegar um momento onde nós vamos perceber que a graça do Senhor já se afastou de nós, não porque o Senhor não nos ama, não porque o Senhor estava esperando que nós viéssemos a fazer obras, mas porque nós mesmos nos distanciamos tanto das obras do Senhor, do investimento do Senhor, do relacionamento com o Senhor, que nós estamos tão frios a ponto de perder a nossa própria salvação. Então, quando eu olho para esse texto, quando eu olho para esse sermão, Meu Corpo, a Sua Glória, do pastor David Shen, eu percebo que muitas vezes o que nos atrapalha na nossa caminhada não são as grandes coisas que tentam acabar com a nossa caminhada, não, mas são as louças não lavadas, os filhos não cuidados, o lixo não tirado, que são coisas pequenas do dia a dia, mas que somados ao longo da nossa caminhada vão realmente nos paralisar e nos levar para um lugar de fraqueza espiritual tamanha que um dia nós perderemos a nossa salvação. Mas pastor, o que isso tem a ver com o texto que nós lemos agora? Calma, vou chegar lá. O contexto de 1 Reis, que nós lemos agora, 19, é um reino dividido de Israel. Nós vamos ver que especificamente durante o reino de Acabe em Israel, esse período é marcado pela idolatria que está acontecendo em Israel. Então, nesse momento, a adoração entre o Deus de Israel e a adoração a Baal, promovida pelos profetas e pela rainha de Jezabel, pelos profetas de Baal e a rainha Jezabel, nessa narrativa nós destacamos a luta de Elias contra essa idolatria. Elias está ali diante de todo esse cenário, refletindo os desafios enfrentados pelos profetas bíblicos ali. Existe um grande desafio onde Elias está envolvido, mas esse homem, ele com muita garra, com muita autoridade, ele se levanta para aplacar esse problema de frente. E ele, depois de ser grande e corajoso ali diante dos profetas de Baal, ali diante daqueles homens ali, onde aquele altar é fulminado, você conhece o texto, se você não conhece, você pode ler alguns capítulos anteriores sobre esse ato. Depois disso, Elias, com medo da provocação de Jezabel, ele foge para o deserto. Depois de uma longa, extensa caminhada de 40 dias, ele se encontra agora numa caverna com medo. Olha, é o mesmo homem que alguns passos atrás estava cheio de autoridade, cheio de vigor, cheio de força, agora ele está com medo de uma mulher que tem prometido tirar dele a própria vida. Então este homem agora ele está vivendo a sua humanidade. Este homem agora, esse profeta cheio de Deus, está vivendo agora um cenário da sua humanidade. Ele está vivendo de fato quem ele é. Sem Deus nós somos realmente fracos. E este homem que estava cheio de autoridade, agora ele está com medo, está dentro de uma caverna, está aguardando pela própria morte, por uma direção de Deus, onde Deus aparece para ele e diz exatamente sobre o texto que nós lemos: Elias, o que você está fazendo aí? Talvez essa seja uma primeira palavra para você. Meu irmão, minha irmã, o que você está fazendo aí? Foi para uma caverna que o Senhor te chamou? Será que na caverna você tem público para pregar a palavra que Ele colocou e comissionou no seu coração? Será que na caverna é um ambiente propício para que você leve essa palavra e alcance as vidas que fazem parte do nosso chamado, o cumprimento do nosso chamado?
Eu creio que não, mas na caverna é um lugar do esconderijo. A caverna, tudo bem, é um lugar onde nós não temos os holofotes sobre as nossas cabeças, mas a caverna é um lugar de reflexão, e o Espírito do Senhor entra na caverna e diz: ei, meu irmão, o que você está fazendo aí? Por que o seu ministério está parado? Por que você não avança? Por que quando você olha para as coisas ao seu redor, você vê grandes testemunhos, e quando você vai contar os seus testemunhos são muitas vezes conciliados com o passado e não com o presente? Por que antes você vivia coisas maravilhosas do Senhor, e agora você está escondido numa caverna? A palavra do Senhor diz para nós: ei, meu irmão, minha irmã, o que você está fazendo nesse lugar? E talvez, assim como Elias, nós olhamos para dentro de nós e não conseguimos, porque as nossas escamas, os escamas dos nossos olhos espirituais estão tão grandes e tão nebulosas, que quando nós olhamos para dentro de nós, a gente acha que as pessoas à nossa volta estão na mesma situação. Muitas vezes olhamos para dentro de nós e achamos que as pessoas à nossa volta estão na mesma situação de estagnação que nós estamos, na mesma situação de medo, na mesma situação de perigo, de confronto, e a gente não consegue enxergar aqueles que estão à nossa volta. Mas a palavra do Senhor diz assim: olha, sai desse lugar, vai para outro lugar, vai para Damasco, vai lá, porque lá você vai ungir um rei, e você vai transferir o seu ministério para um outro profeta que você ainda não conhece. E é aí que nós entramos no início dessa mensagem, porque a proposta aqui é refletir acerca do que nós temos vivido de fato como cristãos. A proposta aqui é saber se nós Deus tem nos gerado, nos chamados como geração, ou como nós achamos que é, do nosso jeito, do jeito de Deus. A proposta aqui é tentar trazer à tona, de acordo com a história de Eliseu, o seu chamado e comissionamento. O propósito aqui é revelar que alguém preso ao cotidiano natural das coisas pode ser chamado, como alguém preso pode ser chamado para um comissionamento tão grandioso de Deus. E agora eu já não falo mais do profeta Eliseu, mas eu já falo do profeta Elias. Perdão, não falo mais do profeta Elias, mas já falo do profeta Eliseu. Porque nesse momento agora, a narrativa ela vai falar sobre algo que está focado com o profeta Eliseu. E aí sim, Eliseu representa para nós um homem do cotidiano, um homem que está diante de situações da vida normal, da vida comum. E o texto que eu quero ler com vocês é o texto de 1 Reis, no capítulo 19, o versículo de número 21, que diz assim: Eliseu voltou para trás, pegou a junta de bois e os sacrificou, e com os equipamentos dos bois, cozinhou a carne e deu ao povo, e eles comeram. Então se levantou, seguiu Elias e o servia. Amados, quando Elias sai do seu lugar e vai fazer o cumprimento da palavra de Deus, ele encontra Eliseu justamente fazendo aquilo que é do cotidiano. Eliseu não estava pregando o evangelho, Eliseu não estava com a sua escola de profetas, não. Eliseu nem sabia que seria um profeta, Eliseu nem tinha dimensão do chamado de Deus para a vida dele, mas Eliseu representa para nós a nossa identidade cotidiana. Nós quem somos de fato, uns aos outros, aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. Eliseu representa esse homem do cotidiano, o homem do dia a dia, o homem natural, o homem que está fazendo aquilo que foi estipulado para que ele fizesse. Mas a palavra do Senhor mostra que quando Elias aparece para Eliseu, quando ele chega em Eliseu, Eliseu estava fazendo o quê? Arando a terra. Eliseu estava arando a terra ali junto com 12 juntas de animais. Quando eu olho para esse texto, eu consigo imaginar claramente como esse homem está. Arar a terra, amados, é um serviço de olhar para o chão. Arar a terra é um serviço de olhar para baixo. Arar a terra é um serviço de estar sempre olhando para aquilo que é básico, para aquilo que é terreno, para aquilo que é cotidiano, para aquilo que é o mesmo. Arar a terra não tem novidades. Eu não sei se você já teve a oportunidade de arar a terra ou de ver alguém arando a terra. Você vê que é um trabalho extremamente chato, é um trabalho extremamente cansativo. Não tem nada que atraia os olhos de alguém arando a terra. É um trabalho lento, é um trabalho cansativo, é um trabalho que traz muita sede, é um trabalho debaixo do sol, mas é um trabalho necessário, porque sem arar a terra, nós não conseguimos produzir nada em terra seca. Mas Eliseu está ali, arando a terra, uma terra dura provavelmente, porque senão ele não araria, e ele está arando a terra, e seu olhar está sempre voltado para aquilo que é para baixo, para aquilo que é natural, para aquilo que é do terreno, para aquilo que é olhar sempre para baixo.
E quando Eliseu, ele tem a oportunidade de olhar para algum lugar diferente do que é para baixo, o seu olhar é para frente. E a palavra do Senhor diz que ele está atrás da 12ª junta de bois. Amados, quando Eliseu olha para baixo, ele vê terra, ele vê trabalho, ele vê um trabalho difícil, um trabalho pesado, mas um trabalho do dia a dia, cotidiano. Mas quando ele olha para um lugar diferente do que para baixo, ele olha para frente. E quando ele olha para frente, ele está diante das juntas de bois, traseiros de bois. A visão desse homem é uma visão extremamente cotidiana. Para baixo ele vê a terra, para frente ele olha os traseiros dos bois. Mas o Senhor tinha um propósito maior na vida de Eliseu. O Senhor tinha uma missão, uma tarefa maior na vida de Eliseu. Porque o que o Senhor tinha para Eliseu eram coisas maiores, amém? Você está conseguindo entender? Talvez nós estamos vivendo assim como Eliseu, fazendo coisas do cotidiano que são naturais. Eu não estou falando que está errado, são naturais, são necessárias. Mas o Senhor nos chamou para viver coisas maiores. Além de arar a terra e olhar sempre para baixo e para frente, o Senhor nos chamou para olhar para cima, olhar para o alto, olhar para coisas que vêm dos céus, para as nossas vidas. Porque todas as vezes que nós estamos olhando para baixo, o nosso olhar está limitado, e o Senhor está tirando as escamas dos seus olhos nessa manhã, e está te dando visão aberta, visão espiritual, visão ampliada de coisas maiores que Ele quer te levar. É uma geração de homens e mulheres que buscam a face de Deus. É uma geração de profetas, de guerreiros que estarão diante do Senhor para servir ao Senhor com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Mas esses homens e mulheres não podem estar usando um óculos que atrapalham a sua visão, mas precisam ter visão ampliada do que o Senhor chamou para nós. É por isso que essa mensagem ela fala sobre chamado, ela fala sobre propósito, ela fala sobre sair da mesmice. Sabe, eu encontro homens e mulheres, adolescentes, eu converso com todo tipo de pessoas, e muitas vezes eu me deparo com pessoas que têm anos na presença de Deus. Na verdade têm anos de igreja, mas não têm experiências com o Senhor. E muitas vezes algumas pessoas chegam para mim e falam assim: olha, eu tenho tanto tempo de igreja, eu faço tanto isso, tanto aquilo e tudo mais, e às vezes vem me confrontar acerca do que os adolescentes estão vivendo. Pastor, tem que vigiar com essas coisas, porque muitas coisas podem ser carnais. Eu falei: amados, mas se eles estão vivendo algo carnais, o discernimento do Espírito Santo vai mostrar para eles, mas eles estão se entregando, eles estão querendo avançar, eles estão se entregando e se movendo na direção do Espírito. Tem muitas pessoas resistentes com o que o Espírito Santo está soprando, muitas pessoas resistentes ao que o Espírito está direcionando, está falando. Estão muitas vezes sentados nas suas cadeiras confortáveis, olhando para baixo e para os traseiros dos animais. E o Senhor está chamando: olha para cima, porque assim como eles estão vivendo coisas maravilhosas, sobrenaturais, nós também vamos viver. Não existe hierarquia nesse sentido, não existe sectarismo nesse sentido, não existem facções. Nós somos o mesmo povo do Senhor, nós somos a mesma família para pertencer, nós somos o mesmo povo que estará subindo nas nuvens com o Senhor quando Ele voltar, amém? Então essa palavra tem que direcionar o nosso coração, tem que queimar o nosso coração, e muitas vezes nós não sentimos queimados pelo Senhor. E aí às vezes a gente quer queimar, mas a gente não consegue queimar, porque a gente tem uma dificuldade muito grande de se entregar. E a pergunta que fica para nós: aonde nós deixamos de queimar? Quando que é que nós paramos de queimar? Quando que foi o último momento onde a nossa brasa estava tão pequena, o fogo já não queimava mais, e a gente deixou de assoprar aquela pequena brasa? Será que foi quando nós saímos do meio do braseiro? Será que quando nós paramos de ouvir aqueles que tinham testemunhos para contar acerca do Senhor, e começamos a emprestar os nossos ouvidos para fofocas banais do cotidiano, que nos corrompe? Talvez a nossa mensagem não tenha sido mais o Evangelho, mas tem sido a vida do outro, levada de uma pessoa para outra. Essa semana eu tive um problema deste tamanhozinho, com uma conversinha, e eu rapidamente fui e acabei com esse problema. Chamei as pessoas, promovi a paz, porque nós somos apacentadores, e as coisas estão resolvidas para a honra e glória do Senhor. E quando eu olho para o texto de Atos 6, eu vejo que um pequeno problema acontecendo na comunidade da fé, na igreja ali, foi resolvido rapidamente para que ele não criasse um grande problema. E foi por isso que nós estamos falando da palavra de Deus aqui. Foi por conta dos pequenos sinais que nós não negligenciamos, amados.
Sabe quando a nossa fé começa a enfraquecer? Sabe quando o fogo começa a apagar? São quando os pequenos sinais de extinção desse fogo começam a surgir e a gente deixa para lá. Afinal de contas, o nosso fogo é tão grande que haja extintor para apagar. Mas um extintor aqui, um extintor ali, uma água dali, um abafamento dali, uma hora o fogo vai apagar. Se a gente não entender que nós precisamos estar sempre queimando. A palavra do Senhor diz: o fogo continuará queimando no altar. Sempre estará queimando no altar e nós estaremos sendo esse altar. Então o fogo precisa queimar em nós. Existe uma música, que agora esqueci o nome, mas é do Jefferson da Sueli, que fala que a nossa geração tem lenha para queimar. Isso é uma verdade, nossa geração tem lenha para queimar, mas quando a gente pergunta para essa geração, cadê a sua lenha? Muitas vezes a gente não sabe o que queimar. Muitas vezes a gente acha que queimar essa lenha é queimar o irmão, é queimar alguém, é queimar. Não, a nossa geração tem lenha para queimar. Nós precisamos queimar tudo aquilo que não faz parte do nosso chamado, tudo aquilo que é cotidiano, tudo aquilo que é banal, tudo aquilo que é do dia a dia. Nós precisamos queimar na presença de Deus, porque se a gente não queimar essas coisas, nós vamos carregar muitas coisas que não tem a ver com o nosso chamado, mas tem a ver com a nossa vida cotidiana, e o Senhor não consegue, não pode nos usar se a gente não abrir mão de coisas carnais e cotidianas. O Senhor quer usar essa geração. O Senhor quer usar a Igreja Metodista Central em Muriaé. Nós queremos ganhar todas as pessoas para Jesus, mas é necessário que para isso a gente deixe os fardos pesados para trás, para entregarmos dignamente ao Senhor, dizendo: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Eis-me aqui, eu estou aqui para te servir, para ser usado, para me incendiar na sua presença. E talvez você olhe para mim e fale: pastor, então me mostra, o que eu posso queimar? Se existe lenha, então me mostra qual é a lenha que eu vou queimar. Então eu te convido a olhar para o texto de novo, em 1 Reis 19, 21, e diz assim: Eliseu voltou para trás, pegou a junta de bois e os sacrificou com os equipamentos dos bois, cozinhou a carne e deu ao povo. Você não sabe por onde você vai começar a queimar? Comece pelas suas carroças. Comece a queimar as suas carroças. Comece a queimar os arados. Comece a queimar o equipamento que te promove para a vida cotidiana. Comece a queimar essas pequenas coisas da vida normal, da vida do dia a dia. Comece a queimar essas coisas e faça um grande churrasco e me convida, amém? E me convida para a gente celebrar junto o seu novo chamado de Deus, amém? Comece a queimar, então comece por queimar as coisas. E é interessante quando a gente olha para o texto, a gente vai ver a relação rápida de Elias com Eliseu. Um comunicado tão pequeno, tão simplório, tão com poucas palavras, mas a gente vai ver 3 grandes elementos desse chamamento. A primeira coisa é o sinal do chamado, que está lá em 1 Reis 19, parte C, onde diz assim: Elias passou por Eliseu, por ele, e lançou o seu manto sobre ele. Amados, o diálogo ele não começa com o diálogo. A conversa ali, ela começa com uma atitude, com um ato. Elias, ele passa por Eliseu, e lança o manto sobre ele. Esse é o sinal do chamado. Muitas pessoas não sabem quando o Senhor chamou. Muitas pessoas não sabem nem se o Senhor chamou. Muitas pessoas não conseguem discernir o sinal do chamado, se é do cotidiano, se é da vida normal, ou se é algo realmente eficaz da parte de Deus. Mas Eliseu entendeu claramente que o fato daquela capa estar sobre os lombos de Eliseu agora, já era sinal desse chamamento. E a gente vê também o segundo ponto, que é a prontidão daquele que foi chamado. O texto diz lá na parte B, 20 parte B: deixe-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então o seguirei. Ou seja, eu vou despedir dos meus pais para seguir. Eu não estou falando que você tem que abandonar os seus pais, não é isso, principalmente vocês. Não estou falando que vocês devem abandonar os seus pais, mas os pais representam também a segurança do cotidiano. O pai biológico, a mãe biológica, representa a segurança de estar sempre na aba dos pais. Aquele que está sempre vivendo a aba dos pais, sempre vivendo debaixo da guarida dos pais, realmente ele não consegue viver coisas novas nem sobrenaturais, porque ele não se sente dependente de nada. Afinal de contas, os pais produzem e geram uma guarida, um guarda-chuva espiritual na vida dos filhos. Mas Eliseu entendeu que o Senhor queria levar ele para coisas maiores, e ele diz: deixa eu beijar aqueles que até hoje fizeram por mim, mas agora eu sei que o Senhor fará daqui para
frente. E eu acho maravilhoso quando eu vejo os adolescentes aqui que fazem o batismo infantil, e quando eles chegam a 12 anos, eles chegam aqui na frente, e eles confirmam o pacto batismal, dizendo assim: pai e mãe, até que o Senhor, até que vocês caminharam comigo, como diz a palavra em Provérbios 22:6, ensine a criança no caminho que deve andar, para quando crescer não se desviar deles. E vocês fizeram um grande projeto, vocês fizeram uma grande obra, mas a partir de hoje, eu decido seguir o Senhor Jesus como meu único, suficiente Senhor e Salvador, e eu quero seguir Ele com as minhas próprias pernas. E os pais, eu imagino o orgulho, porque eu vendo, eu sinto um orgulho tremendo, desses adolescentes que agora começam a seguir pelos próprios pés. É o entendimento do sinal do chamado, é o entendimento de um ciclo que se fecha e um novo que se rompe. É o entendimento de que coisas do cotidiano e coisas até mesmo da vida normal, elas precisam acabar um ciclo para começar um novo ciclo. Então é a prontidão daquele que foi chamado. Sabe, eu conheço pessoas que sabem o seu chamado e procrastinam o seu chamado há 10, 20, 30 anos. Talvez você perguntou para alguém quando tinha 15 anos qual é o seu chamado, ele diz assim: meu chamado é missionário, eu quero pregar pelas nações. Já várias pessoas já entregaram a palavra para mim, dizendo isso. E aí 5 anos depois você fala: e aí, como é que está o seu chamado? Então, eu tenho um monte de coisa para fazer ainda, agora eu vou noivar, mas vai sair, aí depois noiva, casa, aí depois tem filhos, aí 15 anos depois você pergunta, e a pessoa fala assim: olha, isso ainda arde no meu coração, mas agora tem as crianças, sabe como é que é, né? E vai procrastinando. Amados, aquele que sabe receber um sinal do seu chamado, precisa ter prontidão para esse chamado, precisa levantar rapidamente do seu lugar, parar o que está fazendo e ir fazer aquilo que o Senhor tem chamado, porque se isso não acontecer, o tempo vai passar, e Satanás, ele vai usar o tempo como uma ferramenta contrária a você, para te paralisar, para te estagnar, e você vai sentir que cada tempo a mais, você vai sentir que você está longe, fugindo desse lugar que o Senhor te quer. E o terceiro é a consciência do chamado, porque em 1 Reis 19:20, Elias diz para Eliseu: vá, mas volte, porque você já sabe o que eu fiz com você. Isso é sensacional. Não existe uma coisa assim: olha, eu estou te passando essa capa aqui, e essa capa aqui significa que eu era profeta, e agora você vai ser profeta depois de mim. Você está entendendo? Assina aqui, vem cá, vou te dar um curso aqui, você vai fazer o pertencer, você vai fazer a cultura da igreja. Não, não tem isso. Não tem isso. Existe ali uma coisa diferente, existe ali uma capa que é colocada sobre o ombro, e a prontidão daquele chamado. Então eu vou entender isso, eu vou beijar, despedir dos meus pais, eu vou te seguir. E Elias diz para Eliseu: então vai rápido, porque você já sabe o que eu fiz com você. Sabe, esse discernimento apurado de alguém que trabalhava no campo, um entendimento aguçado daquele que estava trabalhando, arando a terra simplesmente. Mas esse entendimento também veio através do Espírito Santo para a vida de Eliseu, dizendo: olha, eu entendi esse chamado, eu vou correr em direção a ele. E aí talvez você fale para mim: mas pastor, por que queimar os arados? Por que não vender e usar o dinheiro para patrocinar esse ministério que vai começar agora? Pastor, 12 juntas de bois, são 24 bois, e ele fez churrasco com tudo isso, porque ele não vendeu esses bois, porque ele não doou para alguém, para outro lavrador de terra. Imagina o tamanho desse churrasco, irmãos. Tinha muita coisa do cotidiano para Eliseu abandonar. E essa é a representação desse grande churrasco que ele faz ali, utilizando como lenha os arados, as carroças ali. E aí eu entendo, porque quando eu estava lendo essa palavra, eu falei: Deus, por que o Senhor deixou a ênfase nesse texto bíblico, apontar para nós que Ele queimou os arados, que Ele sacrificou os animais e não doou, passou para frente? Talvez Ele poderia criar um discípulo do arado, e não mostra isso. Não há uma sucessão depois de Eliseu no trabalho do dia a dia. E o Senhor disse para mim uma coisa que queimou no meu coração, irmãos. Ele diz assim para mim: porque quando eu realmente acredito no meu chamado, eu não tenho um plano B. Se Eliseu não tivesse queimado o arado, não tivesse sacrificado os animais, certamente, quando as coisas estivessem apertando no caminho de Eliseu, certamente Eliseu poderia ser tentado a pensar: eu posso voltar, o meu arado está lá, tem bois me esperando, tem a terra para arar, eu sei fazer esse serviço. E eu aprendi com o Senhor que toda vez que
que o Senhor nos chama, Ele nos dá um plano A e um plano B. Quando Deus nos chama, esse é o plano A. E quando Deus nos dá o plano A, não existe plano B. O plano A é o único plano. Não existe plano B. Qual que é a prova disso, pastor? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O plano de salvação mostra Jesus como o único caminho, a única verdade e a única vida, porque há um único plano. E esse plano chama salvação. Quando eu estou em Cristo, não há um plano B. Eliseu, ele podia estar olhando para aquela situação e falando assim, olha, mas então eu vou deixar tudo aqui estocado, vou colocar alguém para render isso aqui para mim, mas se não der certo eu posso voltar. E ele entendeu, não, a capa foi passada, irmão, não dá para passar para outro. A capa que está sobre a sua vida é sua. Você entende isso? A capa do ministério que o Senhor colocou na sua vida, no seu chamado, colocou nos seus lombos, é uma capa que só serve para você. E o que você tem feito com essa capa? Onde que essa capa está agora? Você faz essa pergunta. Aonde que essa capa se encontra? No seu guarda-roupa? Pegando poeira? Tem traças nessa capa? Aonde está essa capa? O Senhor tem te chamado para você vestir essa capa, porque uma hora ela não vai te caber mais, vai ser tarde. Então é necessário entender que eu preciso queimar as coisas para viver coisas novas. E o que então eu preciso queimar? Será que é um costume? Será que é um vício? Será que é um ídolo? Será que é um pecado? Será que é alguém? O que eu preciso queimar? Eu tenho certeza que o Espírito Santo já começou a tocar nos corações aqui presentes. Eu tenho certeza que o Senhor já começou a revelar na sua mente agora áreas da sua vida que precisam ser queimadas para romper o próximo estágio. Um estágio de coisas maiores, um estágio que você vai sair da zona de conforto, como nós sempre dizemos, vai sim para uma zona de conflito, mas vai haver uma paz, porque o Senhor também está na zona de conflito, dando paz, dando provisão, dando direção, e fazendo cumprir a promessa que Ele tem sobre as nossas vidas. É necessário sair desse lugar. O que é que tem feito você a permanecer do jeito que você está, atrás das juntas de animais, olhando para baixo, uma terra seca e árida? Não pare, levante a sua cabeça e olhe para o alto. E a gente segue para o segundo ponto desse sermão. Siga fazendo poços em meio à terra seca. Você acha que foi fácil para Eliseu ser chamado, comissionado e ter grandes desafios na presença de Deus diante das situações? Siga fazendo poços na terra seca. 2 Reis, capítulo 3, versículo 15 a 17, diz assim. 2 Reis 3, 15 a 17, diz assim: agora me tragam um músico, Tiago. Enquanto o músico tocava, o poder de Deus veio sobre Eliseu. Esse disse: assim diz o Senhor, façam neste vale covas e mais covas. Vocês não sentirão vento, vocês não verão a chuva, mas esse vale se encherá de água, e vocês beberão, bem como o seu gado e os seus animais. Essa palavra é tremenda, porque o contexto dessa palavra mostra quando Acabe morre, e Acabe é o rei de Israel, reino do norte. E Acabe agora, existe um confronto daquele rei ali, na verdade, do rei que assumiu a posição ali do rei Acabe, que é o rei Jorão. E o rei Jorão agora vai sofrer uma intervenção do rei dos Moabitas. Mesa, o rei dos Moabitas, ele vai tentar atacar o reino do norte, porque Acabe havia morrido e Jorão está nesse lugar. Mas o Jorão é sucessor daquele que era o perseguidor do profeta Elias. Mas Jorão vai se associar com Josafá, que é o rei de Judá, o reino do sul, para tentar levantar um grande exército para lutar contra o rei dos Moabitas. E nesse lugar, esses exércitos estão num deserto, e eles estão morrendo de sede, esses soldados. E quando esses soldados estão morrendo de sede, alguém levanta e fala assim: olha, vamos perguntar para Eliseu. Existe um homem do nosso meio chamado Eliseu, que ele vai trazer uma palavra de Deus para nós, para saber se nós vamos ganhar essa guerra ou não. E Eliseu é levantado, e Eliseu chega e diz assim: olha, eu só vou dizer algo para vocês por causa de Josafá, que é uma pessoa que eu realmente tenho grande estima, porque se fosse por causa de Jorão, eu deixaria vocês morrerem de sede.
Mas a primeira coisa que Eliseu vai fazer é chamar um músico, e isso eu acho tremendo. Primeiro porque eu sou da área da música, eu entendo um pouco disso. Agora, eles chamaram um músico, pensa, existe um exército morrendo de sede no deserto, e Eliseu, a primeira coisa que ele faz é: me traga um músico. Isso é tremendo, né? Me traga um músico. Sabe, pessoas morrendo, soldados morrendo de sede no deserto, e Eliseu querendo uma musiquinha ambiente. Eliseu querendo um prelúdio. Mas sabe que eu entendo isso? Aquele que tem relacionamento, intimidade com Deus, não faz nada antes de atrair a atmosfera dele para a terra. Aquele que tem relacionamento com Deus, que sabe aquele que chamou, e sabe a maneira de se conectar com Deus, ele não consegue sair fazendo nada do seu jeito, de um jeito carnal, de qualquer jeito. Ele primeiro chama um músico: vamos acalmar esse lugar aqui, vamos mudar essa atmosfera aqui, vamos começar a tratar esse ambiente aqui, que é um ambiente de guerra, um ambiente de escassez, um ambiente de sede. Vamos atrair a presença de Deus para esse lugar, vamos mudar essa atmosfera aqui. E é por isso que um servo de Deus ali, um levita, começa a entoar algum cântico ali, começa a tocar um instrumento ali para atrair a atmosfera, deixar a atmosfera favorável para que Eliseu viesse a se entronizar com Deus. Então eu percebo que a presença daquele homem ali é, na verdade, porque Eliseu tem a incumbência de fazer do jeito certo, o jeito que ele foi chamado. E não é de qualquer jeito, irmãos. Quando nós queimamos o nosso arado e nós colocamos os nossos pés na obra do Senhor, na obra missionária do Senhor, nós precisamos entender que o Senhor vai agir sim, da maneira dele, mas é da maneira dele, não da maneira nossa. Que o Senhor vai agir sim, vai nos usar sim, mas Ele vai nos usar do jeito dele, não do nosso. Por isso é necessário reverência, todas as vezes que eu estou diante do Senhor, para fazer algo para alguém, porque senão eu faço da minha própria carne. Quando eu subi aqui, eu disse assim: Senhor, que não venha nenhuma palavra da minha boca, mas a palavra do Senhor, porque a minha boca pode contaminar essas escrituras, e eu não quero colocar nada de mim aqui, mas eu quero que o Senhor esteja me usando, para pregar essa palavra através de mim, mas não por mim. Então todas as vezes que o Senhor vai nos usar, é necessário que nós entendamos a responsabilidade daquele que é usado no ministério, no chamado de Deus. E é por isso que eu não vou por minha conta própria, mas eu vou pelo Senhor, para a sua glória, porque eu entendo que quando o Senhor me chama, Ele me vocaciona, mas Ele também me dá equilíbrio, sabedoria, discernimento, para agir com as pessoas. Ultimamente eu tenho virado intérprete de sonhos da Rede Alive. Todo mundo que sonha com alguma coisa chega para mim: pastor, sonhei com isso, com aquilo outro, e acha que eu vou saber de todos os sonhos imediatamente. E tem uns que eu falo assim: não dá para saber, vamos orar juntos, vamos esperar, porque eu tenho responsabilidade com esse Deus. Eu tenho responsabilidade, a vontade que eu tenho muitas vezes é falar assim: fulano está precisando disso, está precisando daquilo, eu bem vou falar que esse sonho aí está relacionado com aquilo, que vai me ajudar a resolver um problema. Mas quem disse que vai me ajudar a resolver um problema? Eu mesmo. Se o Senhor não me der essa direção, eu não vou dizer, irmãos. Mas se o Senhor mostrar para mim algo realmente, algo de fato sobre aquilo ali, eu vou dizer. O nome disso é responsabilidade com o ministério, responsabilidade com o chamado. Nós não vamos dizer aquilo que vai agradar as pessoas, mas eu preciso dizer algo para agradar a Deus. E se para agradar a Deus, muitas vezes eu vou precisar ficar em silêncio, enquanto muitas outras vozes estão acontecendo. Então nesse momento é um momento de silêncio, onde Eliseu pede somente para que um músico comece a tocar alguma coisa ali, para que a atmosfera daquele lugar seja modificada. Eu aprendi com a Gabi Sampaio dizendo que a atmosfera do ambiente é modificada por nós e não por Deus. Passou essa heresia, não é? Quando nós vamos à comunhão dos santos, nós levamos a expectativa de que o Senhor vai falar conosco lá. Nós levamos a expectativa em nosso coração de que lá, juntos, congregados, o Senhor vai fazer grandes maravilhas, grandes sinais, milagres, vai pregar a sua palavra, eu vou ser edificado. Então essa expectativa tem que ser gerada no meu coração, quando eu me levanto da cama para chegar até aqui. E se isso não acontecer, muitas vezes o problema está comigo e não está com Deus. E então eu entendo que quando eu gero a expectativa, o Senhor continua fazendo aquilo que Ele sempre faz, só que agora eu estou mais sensível para esse mover dEle.
porque Ele está sempre se movendo. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, desde Gênesis. Não é diferente, porque hoje nós estamos vivendo a plenitude do Espírito Santo. Nós estamos aprendendo durante todo esse tempo de Pentecostes, de preparação para Pentecostes, nós estamos aprendendo sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre a plenitude do Espírito Santo. Nós entendemos que o Espírito Santo continua vivendo e habitando no meio de nós de maneira plena. Ele continua fazendo. Ei, irmãos, ei, irmãs, o Senhor continua curando, o Senhor continua restaurando casamentos, o Senhor continua levando a sua palavra, o Senhor continua dando entendimento, o Senhor continua dando visão, o Senhor continua chamando. Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. Mas o que muda de fato é a nossa perspectiva da presença dEle, a nossa perspectiva da adoração, a nossa expectativa da presença dEle que vai mudar. E se a nossa expectativa está nele, então Ele vai agir em nosso favor, porque Ele já está agindo e a gente agora está aberto para o agir e para o mover dEle. Então eu percebo que esse lugar é o lugar onde eu espero do Senhor. Eu espero no Senhor. Eu vou pular um ponto aqui, porque já ficou curto o tempo. Mas, muitas vezes, o que nos atrapalha de fato, de entender o nosso chamado, de entender o que o Senhor está fazendo e movimentando na nossa vida, muitas vezes também não é algo gigantesco. Não é algo realmente paralisante que vem de fora. Não é uma força externa a nós, como nós esperamos, né? Que Satanás venha contra nós e a gente está sofrendo por conta desse levante. Muitas vezes, amados, a força que vem contrária a nós vem de dentro de nós. Quando eu abro o texto de 2 Reis, lá no capítulo 5, versículo 10 e 11, eu vejo a história de um homem chamado Naamã, onde Eliseu diz assim: Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vá e lave-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada, e você ficará limpo. Mas Naamã ficou indignado e se foi, dizendo: eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Sabe, muitas vezes o que nos impede de viver nosso chamado não é Satanás levantando alguém contra você, contra nós. Muitas vezes é o orgulho que existe dentro de nós, porque Naamã tinha um orgulho dentro dele, que ele não queria se lavar no Jordão. Na verdade, amados, muitas vezes, quando nós olhamos aqui para o texto, a lepra era o calcanhar de Aquiles da vida de Naamã. E se você bem sabe, um leproso naquele tempo era um homem que ia ser jogado às portas da cidade, ele ficaria mendigando na porta das cidades. Aquele homem só não era um mendigo porque ele era general da guarda, porque ele tinha um status muito relevante, mas quando as suas forças acabassem, certamente o lugar da sua moradia até a sua morte seria as portas da cidade, se a lepra não fosse curada. Mas aquele homem prefere morrer daquele jeito do que ouvir a voz do profeta dizendo: vá para o rio sujo chamado Jordão e se lave 7 vezes nesse lugar. Mas o orgulho dele era maior do que o seu medo de morrer. Pensa nisso. O orgulho daquele homem era muito maior do que o medo de morrer de lepra, de ficar esquecido na história, de ficar abandonado e ter o seu corpo padecido. Mas aqueles homens, ele diz assim para ele assim: Senhor, se o profeta não tivesse mandado você fazer algo muito mais difícil, o Senhor não faria? O que custa então se deitar, se banhar 7 vezes no Jordão? E aquele homem volta e faz isso, e a sua lepra é curada. Sabe, quando eu olho para a palavra do Senhor, onde que eu vejo o pensamento de Naamã, me chama muita atenção. O pensamento de Naamã estabelece o cenário do milagre. Você sabia disso? Quando eu olho para o que Naamã fala, eu percebo que Naamã já criou na sua cabeça, no seu entendimento, o cenário do milagre. Não é assim também com a gente? Quando a gente vai para a presença de Deus, a gente precisa que o Senhor faça um milagre na nossa casa. A gente não começa a imaginar os passos que o Senhor vai dar. Não, o Senhor vai trazer meu marido para cá. Quando meu marido estiver nesse lugar aqui, o Senhor vai falar uma palavra que vai falar exatamente sobre a bebida.
porque ele é alcoólatra, ele bebe todos os dias, ele fuma todos os dias. Aí depois disso, dessa palavra, ele vai começar a chorar no final dessa palavra. Aí depois o pastor vai fazer um apelo, ele vai aqui na frente, aí eles vão abraçar ele, depois ele vai para um grupo de pastoreio e tudo mais. Aí chega Jesus e simplesmente vira e fala assim: olha, eu te curo aqui nesse lugar aqui que você está. E a gente não consegue compreender que Deus utiliza-se da sua multiforme graça. Quando eu me converti, há mais de 13 anos atrás, eu olhei para a ação do Espírito Santo, e por vir da área das exatas, eu tinha muita dificuldade com entender que o Espírito Santo agia diferente com todas as pessoas. E eu comecei a ver uma coisa que eu não entendia, chamava dom de línguas. Um dos batismos do Espírito Santo. E quando alguém falava em línguas, a primeira vez eu chamei o meu pastor, o pastor Fernando, vocês conhecem ele. E eu cheguei e falei: pastor, o que é isso que as pessoas estão falando? E o pastor falou comigo: ó, isso é línguas, isso é um dos batismos do Espírito Santo, é um dom, a Bíblia fala que é o menor dos dons, e não sei o que, então ele me explicou tudo isso. Então eu peguei aquele exemplo e falei assim: então quando alguém falar daquele jeito, é o Espírito Santo, entende isso? E de repente eu vi uma outra pessoa falando com outros dialetos, também falando em línguas, mas com outros dialetos. Eu tinha decorado mais ou menos, né, o xarabalá e a câmera, e falei aquelas palavras. Eu falei: não é de Deus, sabe por quê? Porque não falou com os mesmos dialetos, não usou os mesmos fonemas. E eu comecei a fazer separação na minha cabeça, de que aquele que falava em línguas era de Deus, e aquele que falava em línguas era da carne. Eu comecei a colocar Deus numa caixa, até eu comecei a ser quebrado pelo Espírito Santo, quando ele começou a mover em mim com outros dons, quando ele começou a fazer de mim outras circunstâncias, mostrar em mim, para mim, outras maneiras dele agir. Eu entendi a multiforme graça dele. Então eu tirei Deus de uma caixa e falei: Senhor, o Senhor é livre, o Senhor pode todas as coisas, eu que sou limitado demais para entender a sua ação. E aí quando eu olho para esse texto, eu vejo também que Naamã faz a mesma coisa, coloca Deus numa caixa, e ele fica indignado porque não é Eliseu que recebe ele. Ele espera que Eliseu fosse receber ele para falar alguma coisa com ele, mas Eliseu manda Geazi para falar com ele, um mensageiro dizendo: vai e faz isso. E ele fica indignado, ele fala assim: olha, eu pensava que ele certamente sairia ao meu encontro, ele ficaria em pé diante de mim para falar comigo, ele invocaria o nome do seu Senhor, ele colocaria as mãos sobre a minha cabeça e a lepra seria curada. Olha só, todo o script que Naamã imaginou para que Deus viesse agir, e Deus vai e quebra todos os argumentos e toda a pauta que havia sido estabelecida por Naamã ali. E eu entendo, amados, que o nosso Deus é especialista em frustrar sonhos. O nosso Deus é especialista em quebrar paradigmas. O nosso Deus é especialista em fazer pessoas serem usadas que são improváveis. O Senhor é especialista em tirar alguém das exatas para se tornar pastor. O Senhor é especialista em pegar aquele que acabou de se converter para começar a falar em línguas, interpretações, ter visões e começar a fazer uma grande mudança nessa geração. O Senhor é especialista só para Ele mostrar: eu sou o seu Deus, eu tenho todo o poder. É através de mim, da minha palavra e do meu espírito que a obra acontece, e não através do nosso achismo, da nossa maneira de ser e nos portarmos. Então aquele homem, ele vai fazer algo que ele jamais imaginava fazer: se lavar num rio sujo, Jordão. E ele diz assim: olha, lá onde eu moro tem rios muito mais limpos do que esse, mas não se trata da limpeza, da purificação do rio ou não, se trata da obediência de fazer aquilo que o Senhor chamou você para fazer. E muitas vezes nós queremos fazer aquilo que nós queremos fazer, porque o nosso script é muitas vezes melhor do que Deus. Mas eu li aqui no momento de generosidade: eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, são pensamentos de paz e não pensamentos de maus. Muitas vezes o que nós geramos para nós mesmos, o script que a gente cria para nós mesmos é muito menor e inferior aqui a promessa, a história que Deus quer escrever na nossa vida, irmãos. Muitas vezes aquilo que nós pensamos fazer, que o Senhor vai fazer, é muito menor do que o Senhor quer fazer para nós, fazer por nós e em nós, porque o Senhor olha para nós como alguém que olha para coisas maiores. O Senhor não te chamou para viver na mesmice, não te chamou para viver no fracasso, não te chamou para viver no pecado, não te chamou para viver no cotidiano. O Senhor te chamou para viver coisas maiores, alçar voos altos, sair do ostracismo, sair da vida do cotidiano, sair do patamar que você está, para te levar para um lugar maior de milagres.
para te levar você a impor as mãos sobre as pessoas, a curar os enfermos, a tirar os cativos das prisões, a pregar a palavra, a salvar pessoas do inferno, a ganhar vidas para Jesus, a evangelizar, a consolidar com os primeiros passos dessa geração. O Senhor tem chamado uma geração de adoradores, que buscam a sua face, e essa geração está aqui nesta manhã. É uma geração que o Senhor tem levantado para fazer a diferença onde está. O Senhor não tem te chamado para ser luz aqui dentro, porque aqui significa estar debaixo da cama. Um luzeiro não faz diferença ser colocado debaixo da cama, mas ele precisa estar num lugar alto, porque a luz num lugar alto, no meio das trevas, realmente fará a diferença. Aqui está todo mundo bem iluminado, somos todos filhos do Senhor, somos luzes, mas é lá fora nas trevas que nós vamos fazer a diferença dessa geração. Aqui dentro todo mundo já sentiu o sabor de viver com Jesus, mas é lá fora que o mundo está insípido, sem gosto, que precisa ser salgado por esse evangelho. Porque lá fora existem pessoas pregando um falso evangelho, falsos profetas, mostrando uma vida fácil de viver sem a presença do Senhor. Então eu não faço nada por orgulho, eu faço porque o Senhor me chamou. Porque todas as vezes que eu olho para a palavra de Deus, eu percebo que muitas vezes as coisas não acontecem, ou acontecem da maneira errada, porque nós não conseguimos abrir mão de tudo, nós queremos abrir mão só de algumas coisas. Eu olho para o banho de Naamã, e eu percebo que Naamã não queria abrir mão de não se sujar. Eu olho para o quarto de Deus de Mica, lá em Juízes, e eu percebo que Mica também, ele não quer abrir mão do seu quarto de idolatria. Ele quer continuar servindo ao Senhor, ele quer continuar sendo chamado de judeu, seguindo a lei de Moisés, mas ele não quer abrir mão da sua idolatria, porque ele tinha um quarto de deuses. Quando eu olho para o jovem rico no Novo Testamento, eu percebo que o jovem rico queria sim seguir a Jesus, mas ele não queria abrir mão das suas posses. Quando eu olho para o texto também, eu vejo que Ananias e Safiras, lá em Atos, eles querem vender as suas terras, porque eles querem sentir parte da família dessa igreja que está nascendo ali, mas eles não querem abrir mão dos seus lucros. Quando eu olho para o texto também, eu vejo os desejos carnais de Sansão como algo que impede Sansão a viver de fato o seu propósito, a qual o Senhor chamou ele. Quando eu olho para Pedro, eu vejo o espírito de Pedro, de religiosidade, que impede Pedro a ver mais longe. Amados, nós temos vários exemplos bíblicos que mostram que nós também precisamos abrir mão das nossas carnalidades, do nosso cotidiano, das coisas que atrapalham que nós venhamos a viver em santidade, no cumprimento pleno da promessa do Senhor. Mas para isso é necessário quebrar o nosso orgulho, romper com a nossa religiosidade. Para isso é necessário entender que o Senhor tem chamado cada um de nós, mas esse chamado requer algo de nós. Requer que nós venhamos a queimar as coisas do cotidiano que nos atrapalham a vivenciar o próximo estágio. Essas coisas também vão nos levar a abrir mão do orgulho, para que a vontade do Senhor seja estabelecida sobre a nossa vida e não a nossa. Porque Ele tem os planos e sonhos maiores ao nosso respeito. E por mais que a gente vá sonhar, e é importante sonhar, por mais que a gente vai criar planos, é importante fazer planos, nós precisamos entender que a resposta certa vem do Senhor. A resposta certa vem do Senhor. E muitas vezes, para que a resposta do Senhor se cumpra na minha e na sua vida, é necessário abrir mão do meu orgulho, abrir mão dos meus sonhos, abrir mão da minha perfeição de sonho, para viver de fato o que o Senhor me chamou para viver. Você entendeu essa palavra? Você entendeu que o Senhor tem te chamado para fazer algo grande, coisas maiores? Você percebeu sobre os vilões da sua vida, da sua caminhada, da sua trajetória, que tem a ver com o cotidiano? Não vai falar assim: Satanás levantou uma legião de demônios contra mim. Não! Satanás está usando uma coisa pequena do dia a dia contra você. Você entendeu qual que é o vilão? Você entendeu o que você precisa queimar? Você entendeu que você precisa muitas vezes fazer aquilo que não está no seu script, mas está no script de Deus, porque Ele conhece o final da história? Sim ou não? Se você entendeu, eu quero te pedir para você ficar de pé.